Os 10 maiores impérios da história. Por séculos, eles ergueram cidades, travaram guerras épicas e controlaram milhões de vidas. Mas o que levou esses gigantes à queda? Vem no fio conhecer essa história. Império Maurya. Entre 322 a.C. e 185 a.C., o Império Maurya dominou quase todo o subcontinente indiano, do atual Afeganistão ao sul da Índia. Fundado por Chandragupta Maurya, com a ajuda do estrategista Chanakya, derrubou o Império Nanda e consolidou um estado centralizado. Seu auge veio com Ashoka, neto de Chandragupta, que após a brutal batalha de Kalinga renunciou à guerra, adotou o budismo e espalhou seus princípios pela Ásia. Ordenou a construção de estradas, hospitais e pilares com inscrições sobre justiça e compaixão. Após sua morte, crises internas e invasões estrangeiras enfraqueceram o império, mas seu legado político e religioso moldou a história da Índia por séculos. Império Romano. De 27 a.C. a 476 d.C. no Ocidente, e até 1453 no Oriente, como Império Bizantino, Roma moldou a política, o direito e a cultura do mundo ocidental. No auge, sob imperadores como Trajano, controlava todo o Mediterrâneo, vastas regiões da Europa, norte da África e Oriente Médio. Suas legiões, organizadas e disciplinadas, garantiam a expansão e segurança, enquanto estradas, aquedutos e monumentos como o Coliseu simbolizavam seu poder. A crise veio com disputas internas, pressão de povos germânicos e colapso econômico. Mesmo após sua queda, o legado romano sobrevive em leis, idiomas, arquitetura e instituições modernas. Império Abássida. De 750 a 1258, o Califado Abássida governou vastos territórios do norte da África à Ásia Central, com Bagdá como sua deslumbrante capital. Sob seu domínio floresceu a Idade de Ouro Islâmica. Astrônomos, médicos e filósofos impulsionaram a ciência, a matemática e a medicina. A Casa da Sabedoria, em Bagdá, traduziu e preservou obras da Grécia, Pérsia e Índia, garantindo que o conhecimento antigo chegasse à Europa. Comerciantes circulavam por rotas que ligavam o Mediterrâneo à China. No entanto, disputas internas e o avanço de rivais enfraqueceram o califado, até a queda devastadora diante dos mongóis em 1258. Império Mongol. No início do século XIII, Genghis Khan unificou as tribos nômades da estepe e criou o maior império contíguo da história, estendendo-se da Europa Oriental ao Mar do Japão. Com táticas militares inovadoras, disciplina implacável e uso magistral da cavalaria, conquistou cidades e reinos inteiros. Sob seu domínio, a Rota da Seda floresceu, conectando o Oriente e o Ocidente. Após sua morte, o império foi dividido em grandes kanatos. Seu neto, Kublai Khan, fundou a dinastia Yuan na China. A Pax Mongolica trouxe estabilidade e comércio, mas disputas internas levaram à fragmentação no fim do século XIV. Império Inca. De 1438 a 1533, os Incas ergueram o maior império da América pré-colombiana, dominando a costa oeste da América do Sul, do Equador ao Chile. Sob o comando do Sapa Inca, criaram uma rede impressionante de estradas, pontes suspensas e terraços agrícolas que desafiavam a geografia andina. Sua economia era centralizada, baseada no trabalho coletivo, e o sistema de comunicação usava mensageiros velozes, os chasquis. A chegada dos espanhóis, trazendo armas de fogo, cavalos e doenças, somada a disputas internas, precipitou a queda de um império que parecia inabalável. Império Otomano. De 1299 a 1922, o Império Otomano sobreviveu por mais de 6 séculos, controlando territórios na Europa, Ásia e África. Com a conquista de Constantinopla em 1453 por Mehmed II, encerrou o Império Bizantino e transformou a cidade em Istambul, um centro de comércio e cultura. No auge, sob Suleiman, o Magnífico, dominava do Golfo Pérsico ao Maghrebe, mantendo uma complexa administração sobre diversos povos e religiões. A partir do século XIX, guerras, revoltas e a pressão das potências europeias aceleraram seu declínio, culminando na dissolução após a Primeira Guerra Mundial e no nascimento da República da Turquia. Império Russo. De 1721 a 1917, o Império Russo foi um colosso territorial, estendendo-se da Europa Oriental ao Pacífico. Sob Pedro, o Grande, modernizou o exército, fortaleceu a marinha e trouxe influências ocidentais para a corte e a administração. Expandiu-se pela Sibéria, anexou vastas regiões da Ásia Central e do Cáucaso, e tornou-se uma potência europeia. Governado por czares autocráticos, enfrentou desigualdade social e crises econômicas,
mesmo após a emancipação dos servos em 1861. A pressão da Primeira Guerra Mundial agravou as tensões, culminando na Revolução de 1917 e na transição para a União Soviética. Império Espanhol. Formado no fim do século XV, com as viagens de Colombo financiadas por Fernando e Isabel, o Império Espanhol foi um dos primeiros verdadeiramente globais. No século XVI, após a conquista de vastos territórios nas Américas, tornou-se potência dominante, sustentada pelo ouro e prata do Novo Mundo. Suas possessões incluíam partes da Europa, regiões da África e ilhas estratégicas no Pacífico, como as Filipinas. O Império moldou o comércio mundial e espalhou a língua e a cultura espanholas. No século XIX, revoltas de independência na América Latina e a derrota na Guerra Hispano-Americana de 1898 selaram seu declínio. Império Qing. De 1644 a 1912, o Império Qing, fundado pelos Manchus, foi a última dinastia imperial da China. Substituiu a dinastia Ming e governou um território vasto, que incluía China, Taiwan, Mongólia e partes da Rússia e da Ásia Central. Sob seu domínio, a população cresceu e a economia prosperou, impulsionada por agricultura e comércio. Houve avanços culturais e artísticos, mas também rebeliões devastadoras, como a Revolta Taiping, e pressões externas. As guerras do ópio e tratados desiguais enfraqueceram o império, que chegou ao fim com a Revolução Xinhai, abrindo caminho para a República da China. Império Britânico. No auge, no início do século XX, o Império Britânico foi o maior da história, controlando cerca de 1/4 da superfície terrestre e da população mundial. De colônias na Índia e na África a domínios como o Canadá e a Austrália, sua presença se estendia a todos os continentes habitados. A Revolução Industrial e uma marinha incomparável sustentaram seu poder, simbolizado pela frase "O sol nunca se põe no Império Britânico". Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento de descolonização levou à independência de grande parte de seus territórios, encerrando oficialmente uma era. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para acompanhar as próximas publicações. Todos os textos e imagens apresentados neste vídeo são de autoria de seus respectivos criadores, que publicam no X, aos quais deixamos aqui os devidos créditos. Nosso objetivo é apenas compartilhar o conteúdo de forma informativa e respeitosa.